Toda organização, não importa o tamanho ou o setor, vive em um ambiente de constante incerteza. A grande questão é como navegar nesse cenário e, mais importante, como usar isso como uma vantagem. Hoje, a gente vai mergulhar em uma das estruturas mais importantes para fazer exatamente isso. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E não se trata só de apagar incêndios ou sobreviver a uma crise. O ponto aqui é ter agilidade para crescer e prosperar no meio da mudança, transformando o que poderia ser uma armadilha em um degrau para o sucesso. Vamos deixar isso bem claro. A incerteza é como uma moeda com dois lados. De um lado, como a gente vê aqui, está o risco, que é tudo aquilo que tem o potencial de destruir valor. Mas, se a gente vira a moeda, do outro lado está a oportunidade, com o potencial de criar ou preservar valor. O desafio de qualquer empresa é saber lidar com esses dois lados ao mesmo tempo. E saber julgar esse jogo gerenciando essa dualidade, bom, esse é o grande desafio da liderança nos dias de hoje. Agora, a premissa por trás de tudo isso é, na verdade, bem simples. A razão de existir de qualquer empresa é uma só: gerar valor. O pulo do gato é que ela precisa fazer isso navegando em um mar de incertezas que vem de todos os lados, tanto de dentro quanto de fora. Certo, então como lidar com isso de um jeito estruturado, organizado? É aí que entra a estrutura de gerenciamento de riscos corporativos do COSO, ou ERM. Pensa nela como se fosse um GPS para navegar no mundo dos negócios. Ok, a definição oficial pode parecer um pouco densa, mas vamos traduzir os pontos mais importantes. Primeiro, é um processo contínuo, não algo que se faz uma vez e pronto. Segundo, envolve todo mundo na organização, do estagiário ao presidente. Terceiro, ele é aplicado lá na base, na hora de definir a estratégia. E o objetivo final é identificar o que pode acontecer, gerenciar os riscos para que eles fiquem num nível aceitável e, com isso, aumentar a chance de os objetivos da empresa serem alcançados. E que objetivos são esses que essa estrutura ajuda a proteger? Ela se foca em 4 categorias, que são os 4 pilares da organização. Primeiro, os objetivos estratégicos, que são as metas de longo prazo. Depois, as operações, para garantir que a empresa está usando bem seus recursos. Em seguida, a comunicação, para que os relatórios sejam confiáveis. E por último, a conformidade, que é basicamente andar na linha, cumprindo as leis e as regras. Beleza, já entendemos o porquê disso tudo. Agora vamos ver o como. A estrutura funciona com base em 8 componentes que estão todos ligados. Eles são um verdadeiro motor que faz a coisa toda acontecer. Esse processo segue uma lógica bem clara. Tudo começa no ambiente interno, que é a cultura da empresa, o tom que a liderança dá. A partir daí, se definem os objetivos. Afinal, não dá para gerenciar riscos sem saber para onde se quer ir, né? O passo seguinte é a identificação de eventos. O que pode acontecer? Depois, a avaliação de riscos. Qual a chance disso acontecer e qual o tamanho do estrago? Com isso em mãos, a empresa escolhe uma resposta a riscos e, para fechar, implementa as atividades de controle para ter certeza que a resposta está sendo executada. E para fechar esse ciclo, temos 2 componentes que são vitais. Informação e comunicação garantem que as pessoas certas recebam os dados certos na hora certa. E o monitoramento, que é a supervisão contínua para ver se o sistema todo está funcionando e se adaptando. É um sistema vivo, sabe? Não é um relatório para ficar na gaveta. Ufa, parece bastante trabalho, certo? Mas e na prática, o que se ganha com isso? Vamos ver os benefícios e como um ERM que funciona de verdade cria valor tangível. O primeiro grande ganho é este. A capacidade de identificar possíveis problemas e já ter uma resposta na manga aumenta muito. Isso reduz drasticamente as surpresas desagradáveis e os custos inesperados. A ideia é ser proativo, em vez de só reagir quando a bomba estoura. E essa imagem ilustra muito bem o outro lado da moeda. Não é só sobre se defender. Um bom gerenciamento de riscos, ao olhar para tudo o que pode acontecer, posiciona a organização para enxergar e agarrar oportunidades. É uma ferramenta de ataque, não só de defesa. E claro, o benefício financeiro é direto. Com informações mais sólidas sobre os riscos, a gestão consegue alocar o capital de forma muito mais inteligente. O dinheiro vai para onde ele pode gerar mais impacto, com o nível de risco que a empresa está disposta a correr. Mas afinal, quem é que faz tudo isso acontecer? Isso nos leva para a nossa última parte. A verdade é que o RM não é trabalho de uma pessoa só, nem de um único departamento. A responsabilidade começa lá no topo. E essa citação da fonte é bem categórica. O CEO é o responsável final e precisa ser o dono do processo. É a liderança que dá o exemplo e mostra que a filosofia de gerenciamento de riscos é para valer.
Mas essa responsabilidade se espalha por toda a empresa. Como a gente vê aqui, é um esforço de equipe. O conselho de administração supervisiona, fica de olho. A alta administração gerencia os riscos nas suas áreas. E todos os outros profissionais são quem executa o RM no dia a dia. No fim das contas, a ideia é criar uma cultura, não apenas uma função. E para terminar, fica aqui uma reflexão. A resposta, como a gente viu, é que um gerenciamento de riscos eficaz faz as duas coisas. Ele transforma a incerteza, que antes era uma ameaça, em uma ferramenta estratégica para construir o futuro. A questão não é se vai haver incerteza, mas sim como uma organização vai usá-la a seu favor.